Bom, meu nome é Glaís, sou estomaterapeuta, hoje atuando no matriciamento em feridas, no município de São José dos Pinhais. Estou há 13 anos no município e 9 anos tratando só feridas, né? Fico lisonjeada porque hoje posso falar que a gente conta com um time de enfermeiros dentro da atenção primária que já está agregando esse tratamento de feridas. E a gente está tendo grande sucesso. Tem seus prós, seus contras, mas, como todo serviço tem. Então, vamos às perguntas, não vamos nos alongar, né, porque tem bastante assunto. A primeira pergunta foi como diferenciar uma lesão venosa de uma lesão arterial. Então, nós sabemos que no município, né, e na grande maioria, são os estudos científicos trazem para a gente que as lesões, as úlceras, né, a gente tem que tratar conforme ela se apresenta, conforme as características. E como que eu posso diferenciar uma lesão venosa de uma lesão arterial? Tem umas regrinhas básicas que eu gosto, que eu passo informação e que eu acho, assim, muito bacana para a gente fazer um diagnóstico clínico diferencial, assim, de imediato, né? Até para a gente saber como encaminhar o paciente, o que fazer, como eu vou tratar, vou comprimir, não vou comprimir, peço exame, não peço, o que a gente vai fazer? A regra básica, primeiro, é você olhar a ferida, né? E, primeiro, a anamnese. Faça a anamnese do paciente, converso, quanto tempo tem ferida. Lesões arteriais, curto tempo de duração. Lesões venosas, longo tempo de duração, tá? Um paciente com lesão arterial, ele não consegue ficar 30 anos com uma lesão arterial, né? Perde a perna, vai a óbito, faz isquemia. Então, esse é o primeiro grande detalhe, né? A lesão é recente ou a lesão é uma lesão mais antiga. Não que lesões venosas também não sejam lesões recentes também. Outra coisa importante que a gente vê, né, é um diagnóstico diferencial. Sempre quando nós vamos fazer a avaliação do paciente com lesão em membros inferiores, fazer a palpação dos pulsos, tá? Os pulsos arteriais. Então, sempre começar do pulso femoral, poplíteo, tibial anterior, posterior e o pedioso. Por quê? Em algum momento, se for alguma lesão arterial, a gente vai perceber que a gente não vai conseguir sentir a palpação desse pulso. É muito tranquilo de fazer, mas ele requer um pouco de prática, né? Muitas vezes a gente tem a dificuldade de achar, de conseguir achar essa pulsação, porque nós não temos a prática disso. Então, eu convido vocês, pratiquem a palpação dos pulsos sempre nas avaliações de paciente com úlceras. Questão de dor. O paciente com úlcera arterial, e isso é muito importante, né, a característica arterial, a gente pergunta para o paciente, quando ergue a perna, dói mais ou dói menos a lesão? E aí vem a questão. O paciente, quando ergue a perna e tem isquemia, que seria a lesão arterial, é uma dor que os pacientes relatam, o que os guidelines trazem para a gente. A dor do paciente arterial, com lesão arterial, é uma dor de queimação. Então, quando eu ergo a minha perna queima demais, dói demais, amortece. E melhora quando eu ando. Então, isso é uma característica clínica muito gritante no paciente que tem algum tipo de lesão arterial. Paciente com úlcera venosa, né? Quando ergue a perna, o que acontece? A tendência é aliviar a dor, o cansaço, melhora da circulação, diminui o edema de estase. Questão de dor. Já falei a questão de dor. A questão da característica da lesão. Lesões arteriais geralmente são lesões mais circunscritas, mais redondinhas. A gente tem que observar o leito da lesão. O leito da lesão, geralmente, de uma ferida arterial é bem pálido, né? E ao redor também tem uma palidez. De uma lesão venosa, não, né? Geralmente a lesão venosa, ela tem aquela hipercromia de membro inferior, né? Me fugiu a palavra agora, já me veio.
Dermatite ocre. Eu tô com universitários aqui. Lesão venosa, né? A gente tem a dermatite ocre perilesional. Temos as bordas que são mais irregulares. A lesão arterial é seca. Então, quando o paciente fala, a ferida não vaza, né? Ela vaza quase nada, drena quase nada, a gente já suspeita de uma lesão arterial. E, em contraposição, quando o paciente fala, a ferida vaza demais, joga muita água para fora, que é isso que o paciente fala, drena muito, então significa, a gente já tem menção, a gente já imagina que seja uma lesão venosa. Só lembrando, né, aos profissionais que estão aqui, que nós temos também a lesão mista, tá? Que ela tem característica arterial e característica venosa, tá? E também pode ser feita por esses diagnósticos diferenciais. Eu peço, né, um favor a todos que estão assistindo, né, principalmente aos médicos, suspeitou de uma lesão arterial, eco Doppler de urgência, tá? As condutas são diferenciadas, mas o ecodoppler, né, para uma lesão arterial, ele é o diagnóstico ele é um diagnóstico de imagem. O que a gente consegue fazer o quê? A gente trata de uma maneira mais conservadora, né, e imediatamente ecodoppler, vindo com alguma obstrução, UPA, e o paciente tem que fazer a abertura dessa artéria, senão a gente vai ficar tratando essa lesão sem melhora e abrindo porta de entrada para mais infecção. Gente, eu não vou me alongar muito, tem muita coisa para falar, mas se ficou alguma dúvida ainda nessa questão, vocês deixem ali. Ainda vou pedir para vocês compartilharem, dar o link, se inscrever, né, no YouTube, que eu acho que é muito bacana esse compartilhamento. Então, vou mandando as perguntinhas. Eu vou responder, então, agora a segunda pergunta. Quais os estágios da lesão por pressão e qual é a importância da diferenciação? O tratamento muda? Então, isso é uma pergunta bacana, legal, pertinente sempre. Estágios. Muito bem falado, porque a gente vai estagiar lesão por pressão, tá? Tem muita gente que tem o costume, até por não conhecer, de estagiar qualquer lesão. Não, as lesões que são estagiadas são as lesões por pressão e as queimaduras, tá? Então, a gente tem que começar também a falar de uma nomenclatura correta. Nós temos os estágios da lesão por pressão. Estágio 1, 2, 3 e 4. A não classificável, que é aquela que tem aquela capa preta que a gente chama de escara. Então, escara não é a lesão. Escara é aquela crosta preta que fica em cima da lesão, tá? Então, a lesão que tem a escara, que tem a crosta preta em cima, ela é chamada de uma lesão não classificável. Por quê? Eu não sei, né, se ela está superficial, se ela está só no plano de epiderme, se ela já está no plano subcutâneo, se ela já está com exposição óssea, tá? E a gente ainda tem as lesões que a gente suspeita de uma lesão tissular profunda. São lesões que não tem a pele rota ainda, né, mas tem aquela questão que está arroxeada a pele, a gente vê que a pele está, entre aspas, magoada, né? E a gente não sabe qual é a extensão, uma lesão que está começando a se desenvolver agora, então a gente chama de uma suspeita de uma lesão tissular profunda, né? Mas ela ainda não está estadiável, né? A gente ainda não consegue estadiar a lesão. E temos também as lesões de membranas mucosas, que são lesões por pressão causada pelos dispositivos médicos hospitalares. Sondas que fazem tração de aba nasal, catéteres nasais, o catéter tipo óculos, que machuca atrás da orelha,
né? Então, sondas vesicais que fazem lesão de uretra, lesão na perna, então a gente também classifica essas lesões por dispositivos, equipamentos médicos, são chamados também de lesão por pressão em membrana mucosa. Estágio 1, atinge a derme, a gente chama de hiperemia não branqueável. Nossa, Gleice, o que é isso? É aquele vermelhidão que quando você faz a digitopressão, que é, né, simplesmente você apertar e olhar, bloquear os vasos e soltar, ela não branqueia mais. Então, eu já tenho lesão. Quando nós fazemos a digitopressão e a hiperemia permanece, não branqueia mais, né? É legal fazer do lado de dentro aqui, ó, da mão. Eu apertei, ele fica branquinho, quando eu solto eu vejo o enchimento do capilar. Façam isso, gente, agora, vocês vão ver que é bem bacana. Eu sei que todo mundo está fazendo. Então, assim, ó, quando eu aperto, tá vermelho, e eu solto, permanece vermelho, não tem novamente esse enchimento capilar, eu já tenho lesão estágio 1, tá? Que é hiperemia não branqueável. Estágio 2, eu posso ter a pele rota ou não rota, tá? Pode ser o flictena, que é a bolha. Isso já significa que a derme já desgrudou da epiderme, então eu já tenho uma lesão em epiderme, então já é estágio 2, ou quando saiu já foi desprovida da primeira camada da epiderme e a derme está ali exposta, certo? Estágio 3. Estágio 3, ela já não tem mais as camadas de pele, nem a epiderme, nem a derme, já está atingindo o subcutâneo, tá? Onde a gente já vê gordura, já vê um tecido mais diferenciado. Estágio 4, eu já aprofundou do subcutâneo, eu já tenho exposições de músculo, osso, tendão. Importante falar, gente, uma lesão, uma vez estadiada, estágio 1, 2, 3 e 4, ela nunca regride, tá? Então, assim, o paciente estava com uma lesão em estágio 4, agora ele está com uma lesão em estágio 2. Não. A lesão de estágio 4, ela vai ser sempre estágio 4. Por quê? Perdeu a densidade da pele, tá? Perdeu toda aquela camada. E todo o tecido que vai ser reconstruído são tecidos de preenchimento. Ou seja, se o paciente tiver uma nova lesão num local sacral, por exemplo, que eu já tive uma lesão de estágio 4, que é o máximo, né? Não tem 5, 6, 7. Então, o paciente que teve uma lesão de estágio 4, permanentemente vai ser um paciente recuperado de uma lesão de estágio 4. Por mais que essa lesão feche, ela nunca vai ser estágio 0, estágio 1. Tá? Ela sempre vai ser uma lesão de estágio 4, porque ele perdeu toda aquela densidade da pele, aquele arcabouço que faz, né, a estrutura da pele. Então, ele é provido agora de um tecido de preenchimento. Qual a importância da diferenciação? Bom, tratamento, né? Saber qual é o nível que atingiu. Quanto mais profundo, mais difícil o reparo tecidual, né? E eu esperar essas camadas. E o quão friável, o quão frágil vai ser essa perda de tecido para o paciente, né? Claro, estágio 4, né? Exposição de osso, tendão, músculo, ela é sempre a mais grave, e em muitos casos necessitam de enxertia, principalmente as lesões por pressão sacral, então precisa de enxertia, ou quando ela cicatriza, ela fica numa depressão, e a gente tem que saber, tá perdendo o coxim gorduroso, chance de fazer uma nova lesão iminente. O tratamento muda? Com certeza, tá? Tratamento, gente, é uma coisa muito extensa, né? E eu vou falar de uma forma bem breve. Qual é o tratamento que a gente dá para a ferida? Depende do tecido que ele apresenta, tá?
Existem protocolos nacionais, internacionais, institucionais, baseados em guidelines, né? Hoje a gente tem a NPIAP 2019, que já está traduzida para o português. Depois eu posso disponibilizar para vocês o acesso, né? É um guideline de 420 páginas, e tem um guia de consulta rápida, onde dá só as principais considerações, que eu acho que deve ter cerca de 60 páginas, e é o que a gente usa, que são vários expertises, vários profissionais do mundo inteiro que são especializados no assunto, dando opinião, tá? Então, o tratamento, ele muda, sim, e ele varia conforme o tecido que a lesão apresenta naquele momento. Bom, gente, se for surgindo perguntas, por favor, vão deixando no comentário, que elas vão ser anotadas. Sugestão de tema também. Glaís, eu gostei desse negócio de lesão por pressão, é bacana, vamos aprofundar mais. Isso aí vai sugestionando para a gente fazer ou novos vídeos ou novas lives. Terceira pergunta. Quais as possibilidades terapêuticas para tratamento tópico que constam na REMUME? Bom, e quais as suas potencialidades e limitações? REMUME, eu faço parte da CEPAME também, quero agradecer o pessoal da CEPAME, né? Às vezes a gente fica um pouco mais afastada, mas é um órgão onde a gente consegue uma comissão de padronização de medicamentos e materiais, e dali sai a REMUME, né? Que é onde tem os medicamentos e materiais de padronização dentro do nosso município. Bom, o que a gente tem de portfólio para tratamento de feridas hoje dentro do município? Eu vou juntar a próxima pergunta e vou responder as duas em uma, que a próxima é: quais os curativos especiais que o município ou o estado pode fornecer para o tratamento de feridas? Então, assim, hoje nós trabalhamos, né, como toda a prefeitura trabalha com licitações, e o que nós temos hoje para tratar, de modo geral? Espumas de poliuretano com prata, temos alginato de cálcio com prata e sem prata, hidrofibra a hidrofibra tem a prata, né, a gente tem a versão com prata, temos bota de una para úlceras venosas, hidrogel. Temos uma outra diferenciação de a espuma de poliuretano com prata, nós temos em várias versões, temos sem prata também, que no hospital ele é utilizado para prevenção. Então, espuma de poliuretano temos em várias apresentações, né, gramaturas, tem a espuma que absorve e transfere o exudato, tem a espuma que só absorve o exudato, espuma que tem a interface de silicone e a espuma sem a interface de silicone. E temos o spray barreira, temos a gaze não aderente. Deixa eu ver, eu acho que é basicamente isso, né? Não trabalhamos com carvão ativado, antes que alguém pergunte. Então, o carvão ativado, a gente entende que já é um curativo mais retrógrado e que nós temos hoje curativos mais tecnológicos, que, como toda tecnologia, uma tecnologia passa a cada 6 meses, vai se sobrepondo à outra, né? Então, hoje nós contamos com sobreposição de tecnologias. Então, o carvão ativado é uma tecnologia que foi mega legal na década de 90, né? Hoje a gente, não vou dizer que está em total desuso, mas dentro do município a gente não usa. Temos a prata na forma nanocristalina também, numa malha. Não vou falar nomes comerciais, tá? Porque ela pode mudar conforme a licitação. Temos hidrocoloide e o silicone. Bom, quais as suas potencialidades e limitações? Potencialidades: tratamento de feridas de uma maneira tecnológica, né, com tecnologia, de uma forma rápida
resolutiva e de benefício, tanto para o paciente quanto para o profissional. Limitações. A limitação é o conhecimento, sempre, né? Então, assim, mas eu conheço a espuma de poliuretano, mas você conhece qual é a forma que ela absorve, de que forma que a prata é dispensada, se a bactéria morre dentro da espuma, se ela é liberada no leito da lesão, né? Quanto essa espuma pode absorver? Não, a espuma é show de bola, eu conheci, eu quero usar ela para todas as feridas. Não, tá? Eu brinco que a ferida é Kinder Ovo. Cada vez que nós olhamos uma ferida, a gente tem que entender o que o curativo pode nos trazer de benefício para a ferida, né? E o que a ferida está pedindo. A ferida seca, ela pede umidade. A ferida que está muito exudativa, ela pede absorção. A ferida que está com uma moderada exudação, mas tem esfacelo, tecido morto, ela pede que o quê? Que eu faça absorção e ainda a limpeza do leito. Então, as limitações, com certeza, é o conhecimento. E que a gente adquire com estudo, né? E, claro, eu estou aqui para isso, para matriciar e para ajudar, né, os profissionais no que diz respeito a isso. Qual é o fluxo do matriciamento? Então, também temos aqui uma pergunta, que tipo de lesão devemos encaminhar? Então, a gente vai falar de uma forma breve, aqui, que tipos de curativos disponíveis e... Tá, essa aqui, tá. Então, o que a gente... O fluxo hoje do matriciamento. Bom, para quem acha uma palavra diferente, matriciamento, né, ele é muito usado, aliás, o matriciamento, ele foi instituído, ele nasceu com a psiquiatria, né, saúde mental, a Fernanda está me corrigindo. Então, ele nasceu com a saúde mental, e o matriciamento de feridas, ele é muito ativo, muito bacana, lá em São José, em Florianópolis, né, no município de São José, com a enfermeira Silene. Ela faz um trabalho muito bacana lá com a equipe, e eu achei que seria um negócio fantástico, e falei assim, não, vou estudar sobre isso e quero trazer para o nosso município. Então, matriciamento, ele tem um tripé, né, que é educação, primeiro, claro, então a gente vai educar de uma forma continuada o profissional que não tem expertise nesse assunto. Nós temos quando a gente faz a discussão de caso com o profissional acerca desse paciente, né? Então, trazemos um caso e vamos discutir. Ele pode ser com o enfermeiro ou com a equipe multiprofissional, ou só com o médico, mas o importante é a troca, a discussão, a construção. E nessa discussão, nós vamos traçar o quê? Um plano de ação para o paciente, né? Esse plano de ação, geralmente, eu gosto de traçar um plano de ação individual. Não que essa discussão não dê frutos para o coletivo, né? Mas eu gosto de traçar planos de estratégia, planos de ação terapêuticos individuais. Por isso que eu falo, gente, vamos matriciar caso a caso, né? Porque o paciente às vezes tem uma comorbidade que o outro não tem problema na família que o outro não tem, então tudo isso a gente traz dentro na discussão do matriciamento. De que forma que ele é feito? Nós temos um grupo no WhatsApp que criamos com todos os enfermeiros de São José dos Pinhais, né? Até hoje eu estou para acrescentar alguns enfermeiros que entraram novos aí pelo PSS, e a gente tenta colocar os casos dentro do grupo, né? Eu sempre deixo o meu telefone disponível para dúvidas, questionamentos, WhatsApp. Glaís, estou com a ferida assim agora, o que eu faço? Né? Então, a gente também faz matriciamento online e matriciamento presencial nas unidades de saúde. Vou abrir um parênteses aqui, né? Dentro do município, nós temos a Ivete Vilar, que também é especialista, mas nesse momento não está atuante na área, né? Então, como que está sendo feito? Eu estou sozinha por enquanto. Oi?
eu estou sozinha por enquanto, então está falho, não consigo dar conta de todo mundo, mas a forma é, o profissional vai me acionar, ou de preferência via e-mail, para que a gente consiga deixar registrado com os dados de anamnese do paciente, né? Então, o paciente vai chegar na unidade de saúde, quem vai receber esse paciente, geralmente, ou é o técnico de enfermagem, ou é o enfermeiro, que o paciente fala, estou com uma ferida. Ou muitas vezes o médico, né, vem pegar uma consulta porque eu tenho uma ferida. E vamos começar a abordagem inicial. O que a gente pede? Vincule esse paciente na atenção primária, né? Atenda esse paciente, não apenas encaminhe, vincule, né? Traga ele, já consultou aqui na unidade, não consultou, vamos iniciar o seu tratamento dentro da unidade de saúde. Vínculo, né? Ninguém é uma ilha, ninguém faz saúde sozinho. Vincule esse paciente. Aí eu vou fazer a anamnese, levantamento, comorbidades, história clínica da doença, quanto tempo tem, e se tem exames de sangue recente, isso é muito importante, né? Forma de nutrição, como se alimenta, vou trazer todo esse apanhado. Aí, o que eu vou fazer? Vamos tentar trazer esse paciente para fazer o tratamento convencional, ver se ele adere ao tratamento convencional da ferida na unidade de saúde. Se o paciente é diabético e não toma uma metformina, pensa se ele vai conseguir ficar com um curativo especial por 7 dias na ferida, né? Esses curativos são caros. Outra, diabetes está alterada, glicemia alterada sem tratamento, eu posso pôr pó de ouro na lesão, não vai ter resolutividade, tá? Então, primeiro de tudo é fazer com que o paciente tenha consciência de que a ferida são fatores intrínsecos e extrínsecos, né? E depois que ele tenha adesão ao tratamento da doença, da comorbidade, do tratamento convencional. Abordei tudo isso agora, Glaís, né? Me ajude, vou escrever uma história clínica resumida no e-mail e vou mandar para matriciar esse paciente. Eu vou fazer ou matriciamento online, ou eu ligo, ou eu mando WhatsApp, ou mando áudio e a gente discute, ou muitas vezes eu consigo ir até a unidade de saúde, a gente agenda esse paciente e faz o matriciamento ali junto com a equipe, tá? Então, assim, não atendo o paciente sozinho, tá? O paciente é atendido de preferência pela equipe. Quando o nutricionista está na unidade, eu gosto de chamar nutricionista, o médico, quando está disponível, para vir até a beira da maca, para a gente poder conversar, né, que o paciente conte a história de uma vez só e a gente faça a discussão e a conduta e o plano seja traçado ali no momento. Depois disso, instituímos um tratamento, um plano de ação. Vamos entrar com curativos especiais? Não, ainda não é hora, vamos pedir mais exames. Esse paciente é elegível para curativo especial, não é elegível, né? A gente vai fazer essa discussão, traçar o plano de ação. E o paciente vai começar a fazer o tratamento dentro da unidade de saúde, com o enfermeiro da referência, né, da área, junto com a equipe, junto com o médico, né? E essa evolução vai ser semanal, ou a cada 3 dias, a cada 5 dias, conforme a necessidade de troca dessa cobertura, vai ser feita pela unidade de saúde. E de que forma eu vou acompanhar? Por fotos, registros fotográficos, então, vai me mandar foto, Glaís, olha, a evolução da ferida, melhorou, piorou, eu acho que esse curativo não tá legal. Olha, Glaís, eu conheço outro curativo que de repente poderia ser bom, então é uma troca constante. E os meus retornos às unidades de saúde também. Tem alguns pacientes que eu levo para o consultório, então eu tenho meu consultório, né, a minha salinha na unidade de saúde central hoje, e os pacientes que eu atendo dentro do consultório são os pacientes mais graves. Então, são pacientes que é de difícil condução
dentro da unidade de saúde, o enfermeiro às vezes fica, né, poxa, essa lesão está meio complicada, não está evoluindo, eu trago ele para dentro do consultório, a gente faz um tratamento, né, comigo, com acompanhamento, o município tem um aparelho de laser terapia, né, que foi adquirido, eu sou especialista também em laser, né, tenho curso de laser terapia, então a gente faz esse tratamento com a laser terapia na lesão. Muitas vezes eu consigo engatilhar a lesão, ir para frente e falo, ó, amiga, agora eu vou voltar ele para a unidade para você fechar a ferida. E é dessa maneira que a gente faz o acompanhamento. Bom, eu vou falar uma outra pergunta que surgiu aqui mais rápido, e daí depois eu passo para a pergunta do Covid. Qual o tempo de permanência dos curativos mais usados? Bom, gente, vai do que eu olho para a lesão e converso com ela, né? Vai da experiência do profissional. Em média, 3, 5 ou 7 dias, tá? As bulas de curativos, se a gente for ler, né, o que está na bula, ela diz até 7 dias. Isso não quer dizer que a cobertura deve permanecer no leito por 7 dias. Então, qual é o meu termômetro para saber que eu tenho que fazer essa troca de cobertura? A minha avaliação, eu entender como essa lesão está se comportando, né? Se ela é de baixa, moderada ou alta exudação. E isso eu atento vocês. Quando forem avaliar uma ferida, não peçam que o paciente venha com um curativo trocado. O importante é a gente avaliar uma ferida com aquele curativo sujo, porque eu vou saber quanto está vazando, né, quanto está exudando essa ferida, conforme eu olho para aquele curativo sujo. Não adianta eu pegar um curativo limpinho, o paciente acabou de fazer a troca, ou se não, né, o paciente chega na unidade, aí a enfermeira ou o médico fala, vai limpando o curativo que eu já vou lá avaliar. Isso não é importante, tá? O importante é eu olhar a retirada desse curativo, que daí eu vou saber de fato quanto tempo eu posso manter esse curativo na lesão. Poxa, eu deixei 3 dias, só que a borda macerou, é aquela borda cozida da lesão, sabe? Ficou esbranquiçada. Então, esse curativo tem que ser trocado em menos tempo. Ah, mas a ferida ressecou, então eu tenho que trocar a cobertura. Então, depende da característica da lesão, tá? Até 7 dias. Off-label, né, que é fora da bula, a gente às vezes consegue deixar até 10 dias. Mas muito critério, muita avaliação e muito rigor. Os parâmetros clínicos laboratoriais influenciam na recuperação ou piora do paciente com ferida? O que preciso avaliar ou solicitar para o paciente com feridas? Aqui está até tá uma palavra escrito portador, mas essa palavra ela já está em desuso, né? Tem algumas palavras que já está em desuso, como muitas coisas, né? A anatomia mudou também, muitas palavras, então a gente não fala mais que o paciente é o portador da lesão, ele não porta nada, tá? Aquela lesão ele não está portando, ele está no momento com lesão. Então, quando nós formos fazer a descrição de uma lesão, a gente tem que falar, paciente apresenta uma ferida, e não ele porta, porque ele não porta essa ferida, tá? Então, o que influencia nos parâmetros clínicos os exames laboratoriais? Basicamente, hemograma completo. O hemograma é um exame fantástico, né? Eu sou apaixonada pelo hemograma, porque ele diz como o paciente está, de fato, né? Uma linha geral, ele traça uma linha geral desse paciente. Eu olho lá o exame de um paciente, vamos colocar um caso bem crítico, um paciente com uma lesão por pressão, acamado, idoso. Laísa, precisa de curativo especial, a ferida está chegando no osso. Mas ele tem um hemograma de quando?
como que está a alimentação dele, né? Não adianta eu colocar um curativo especial. Então, o hemograma está lá com HB, né, uma hemoglobina de 7. O paciente está anêmico, gente. O que as células precisam para regenerar o tecido, né? Da hemoglobina, da oxihemoglobina. Então, não adianta eu tratar a ferida só com meio externo, com curativo, sendo que esse paciente está anêmico. O que tem que ser tratado nesse paciente? A ferida e a anemia, tá? Não adianta. Esse tecido não vai ser oxigenado de uma maneira correta, né? Ele não vai receber os nutrientes que as hemácias podem levar, né? Até o tecido para fazer a nutrição e multiplicação celular. Ela diz, o hemograma diz para a gente também a parte leucocitária, né, a parte branca, como que está a defesa da pessoa, a parte de plaquetas, né? Poxa, mas toda vez que o paciente vem trocar esse curativo, está sangrando. Gente, a plaqueta está, sei lá, em 80 mil, é um paciente oncológico, né? Vai sangrar. Que tipo de curativo que eu tenho que usar? Eu tenho que usar um curativo onde eu evite que essa lesão tenha esse sangramento, né? Então, exames, eles interferem demais na parte de tratamento. Ureia e creatinina. A lesão, quando a gente estuda um pouco mais e entra na fisiologia, os fibroblastos, para ele poder fazer a síntese do colágeno, ele precisa de proteína. E aí, é um paciente desnutrido. O que esse paciente está ingerindo, né? O que ele está comendo? Ele está comendo, é um paciente que não tem dentadura, não tem dente, só come papinha? O que ele está comendo de nutrientes? Nada. O que essa lesão vai recuperar? Muito pouco, quase nada. Não é o curativo especial que vai fazer o milagre, tá? Ah, então eu tenho que modular ele, eu tenho que dar proteína para ele, é isso, Glaís? Isso. Mas o paciente está preparado para receber essa proteína? Como que está o rim desse paciente? Né? Essa ureia e creatinina está ok? Né? Posso jogar proteína à vontade para dentro do paciente? Ele vai conseguir metabolizar tudo isso? Certo? Muitas vezes as células também precisam de energia. Então, não é só uma dieta hiperproteica, eu preciso de uma dieta hipercalórica, o paciente está muito emagrecido, né? A célula não tem energia para fazer multiplicação celular. Albumina sérica, importante, né? Legal, bacana, pedir, porque eu sei como que está a parte de proteína dentro desse corpo, tá? Atenção, ferida muito exudativa tem alta perda proteica, aumentar a ingestão sempre. E tem enfermeiras que já dão feedback com a gente, assim, maravilhoso. Glaís, a gente encaminhou para o Proman, começou a tomar suplemento, a ferida deu um up. O que é aquilo? É milagre? Não, gente, é nutrição, tá? Então, é equipe multiprofissional, tá? Ó, amo nutricionista de paixão. Os parâmetros clínicos na recuperação ou piora, né? O paciente está melhorando, o paciente começa a apresentar sinais de melhora quando ele começa a se arrumar um pouquinho mais, né? E a gente tem que atentar sempre, né? Teve um médico que trabalhou com a gente no ambulatório, o Dr. Marcelo Gipiela, que falava assim, eu queria tirar a dor de todo mundo, e ele falava, não deixe o paciente 100% sem a dor. E várias vezes a gente discutiu isso, e hoje eu entendo, né? Até naquela época eu já entendi. Por quê? O que limita o paciente? É a dor. Eu tirei totalmente a dor do paciente, né? O que vai acontecer? Estou super poderoso, posso fazer o que eu quiser, agora eu estou sem dor, né? Primeiro, vão te achar um anjo, linda, maravilhosa, tirou minha dor, esse médico é uma benção, essa enfermeira tem mãos de fada. Só que daí o paciente não vai mais fazer repouso, a perna vai inchar, ele já não vai mais querer usar a meia de compressão, a atadura de compressão, a bota de una já vai ser um saco usar, porque ele já está bem, já não tem dor, né? O que provoca dor muitas vezes é o edema de estase,
né, que vai pressionando a ferida e vai aumentando os níveis de dor. Então, assim, é necessária a analgesia? Claro que é, né? Mas não vamos exagerar nessa analgesia, né? Porque o paciente tem que ter um pouquinho de dor para isso poder limitar um pouquinho também e ele conseguir fazer a adesão ao tratamento. Mas também, em contraposição, eu sou favorável à reabilitação, devolvendo o paciente para a sociedade. Então, assim, pé diabético, o paciente teve amputação de 3 dedos. Já passei a fase inflamatória, já saiu daquele estágio crítico, não vai andar mais de cadeira de roda, não, né? A lesão já não está sangrante, já consegui dar uma moderada no tecido, começou a ver que começou a mudar, diferenciar, crescer tecido de granulação, vai colocar uma baruque, uma sandália de baruque, para ter um apoio, vai andar de muleta, vai estimular a deambulação precoce, né? Vai falar para o paciente que ele pode ir até a padaria comprar um pão, porque a ferida ela não pode ser um fator limitante social também para o paciente. O que precisa avaliar ou solicitar para o paciente com feridas? Então, eu prefiro avaliar a parte sistêmica do paciente, tá? Então, eu gostaria de incluir uma coisa bem interessante na cabeça, né, dos profissionais. A ferida não é só o buraco que está na pele, são fatores intrínsecos e extrínsecos, tá? Não depende só do meu tratamento como especialista, daquele curativo especial que a Glaí chata não quer liberar, tá? E sim do que o paciente está se comportando, como o organismo dele funciona, como que está o metabolismo desse paciente, ok? Temos a pergunta do Covid, né? Essa pergunta, ela é muito boa, já tive várias discussões aí com o Dr. Vinícius, que está aqui atrás de mim, né, sobre o Covid. Então, o que é o Covid? Glaís, o Covid faz lesão por pressão? São lesões semelhantes a lesões por pressão, porém, hoje a literatura já está trazendo para a gente vamos ver se eu consigo falar, né? Acute skin. Ela é uma lesão, né, causada pela falência de circulação na periferia, certo? Então, a lesão por pressão, ela vem de fora da pele para dentro. A acute skin, que são essa lesão causada agora pelo COVID, ela vem de dentro para fora. Geralmente, quando ela rompe a pele, é aquele iceberg. Você fala assim, gente, mas era só um pontinho desse tamanho e tá na bunda toda do paciente. Exatamente, tá? Por quê? O que o COVID faz e o que nós já temos, a gente já estudou, né? Já tem estudado, a mídia tem divulgado. O COVID faz uma reação inflamatória sistêmica dos vasos do corpo, né? Então, por isso que é o risco de trombose, TEP, AVC, infarto. Inflamou os vasos. Quem nutre a pele? Né? São os vasos periféricos. Os vasos periféricos, geralmente, né, são os de menor calibre. Pensa que esse vaso está inflamado. O que vai chegar de nutrição na periferia? Muito pouco, quase nada. Tá? Então, essa lesão, ela vem, de fato, de dentro para fora. Tem muitas literaturas, principalmente europeias, que já estão falando, classificando essas lesões de pós-Covid, de uma lesão inevitável, tá? Então, pacientes graves, intubados na UTI, com drogas vasoativas, vasopressoras, com certeza terão lesão. Né? A gente pode prevenir, usar o colchão pneumático, reposicionar o paciente, mas esse paciente está afadado a ter uma lesão. Por quê? Por causa do déficit circulatório na periferia. E eu quero atentar vocês. Até eu passei para o Dr. Vinícius esse atlas de lesões, né? Os médicos que tiverem interesse podem pedir, e eu vou disponibilizar também no grupo de matriciamento,
que são lesões, é um catálogo de 300 e poucas lesões de pós-Covid. E daí a gente vai ver e vai se assustar. Nossa, então quer dizer que aquela urticária que vem no consultório de pós-Covid, cheia de petequia, não é uma urticária? É uma lesão pós-Covid? Pode ser, tá? O pós-Covid, hoje a gente até estava discutindo hoje de manhã com as enfermeiras da Contenda, né, a Andréia e a Kátia, a gente está com um paciente no município com uma lesão de membro inferior pós uma TVP causada pelo Covid, né, uma lesão grave no pé, e o paciente não é diabético, o paciente não tinha histórico circulatório nenhum, não tem insuficiência venosa, mas ele fez uma TVP, né, uma trombose venosa profunda, no COVID, e fez uma lesão grave no pós-COVID. Temos relatos de pacientes de paresias, parestesias de membros inferiores, lesões de membros inferiores de pós-Covid por causa de isquemias, putrefação de dedo, então isquemia de dedo, amputação, e tudo isso é causado pelo quê? Exatamente por isso, pela falta de irrigação suficiente e nutrição que o vírus faz com os vasos, com todos os vasos sanguíneos, né? Artérias e veias. Então, as características são lesões isquêmicas, né? Geralmente são características de isquemia, né? Falta de oxigenação, falta de nutrição tecidual, o que vai resultar em morte celular. Faltou oxigênio, faltou nutrição, o tecido morre e é respondido com uma ferida. Gente, eu acho que as perguntas que foram destinadas a mim... não, tem mais... já foi. As perguntas destinadas são essas. Eu estou aberta, né, para responder perguntas que estejam surgindo, dúvidas, tá? Eu estou à disposição, estou sempre à disposição, às vezes eu demoro para responder, mas é que o volume é grande, né? Mas eu estou à disposição do município, dos profissionais, né? E a intenção é essa, disseminar conhecimento. Mais alguma pergunta? Tá. O fluxo do matriciamento. Então, Laís, eu tenho um paciente com lesão. Como que esse paciente vai ser atendido no município? Então, vamos entender. Esse paciente, hoje, vai ser atendido na atenção primária, tá? Na unidade de saúde, próximo à residência, certo? Por quem? Pelos enfermeiros que trabalham na atenção primária, que vão ser capacitados, conversados, discutidos comigo, os casos, tá? Mas eu nunca tratei ferida. Gente, tá cheio de enfermeiro que nunca tratou ferida, depois que conversa comigo se apaixona, né? Não sei por quê, mas eu sou apaixonada por feridas. Então, assim, mas não sei fazer um debridamento. Não tem problema, eu pego na mão, eu ensino, né? Eu mostro a forma mais fácil de fazer um debridamento, certo? Mas eu tenho que ter o conhecimento de anatomia, porque fazer o debridamento superficial é uma coisa, debridar quando eu tenho uma necrose que já está lá no subcutâneo, que eu tenho, ou já está atingindo, né, os tecidos profundos, aí eu tenho que desviar de tendão, eu tenho que saber quando eu tenho uma necrose de tendão, quando eu tenho um vaso que já está mumificado, ou um vaso que não está mumificado, e sem querer eu passo a tesoura, passo o bisturi, vai sangrar, e nunca mais vai parar de sangrar. Qual é a diferença de uma artéria, de uma veia, conhecer a anatomia, né? Aonde eu estou debridando, eu estou fazendo um debridamento que tem uma artéria grande ali, qual é o meu limite, principalmente, tá? Até onde eu posso ir com esse debridamento? Até onde eu posso ir com a lâmina, com o instrumental, e a partir de onde eu tenho que começar com o debridamento enzimático, né, autolítico, enzimático, que são os géis, as pomadas, os curativos, tá? Então, o matriciamento, ele vai ser feito, o tratamento vai ser feito na unidade de saúde, com a discussão de caso comigo, né, a solicitação via e-mail,
preferencialmente via e-mail, glais.ribeiro@sjp.pr.gov.br, tá? Glais, glais.ribeiro. Podem passar para o meu e-mail, eu leio diariamente os e-mails. Quando eu estou na frente do computador, eu estou com a minha caixa de e-mail aberta. Se eu demorar, me dá um toque no WhatsApp, que eu também respondo, né? Se eu demorar ainda, eu vou responder, podem me ligar, né, Glaís? Eu preciso da resposta, tá? E qual é o caso que vai ser atendido no consultório? O caso que for de difícil manejo, né, dentro das unidades, junto com os enfermeiros. Um caso mais grave, aí a gente faz o agendamento do paciente no consultório para que eu possa tratar esse paciente de uma maneira, né, mais rápida para devolver ele para vocês.